Ellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agro brasileiro. Drones, robôs, máquinas autônomas, inteligência artificial, criptomoedas, blockchain. Essas são algumas das tecnologias já usadas no agro brasileiro e que estão revolucionando as rotinas no campo. No programa de hoje, nós vamos saber quais as tendências para o futuro e os desafios do presente. Para tratar de todos estes temas, quero apresentar os nossos convidados. Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures. Seja muito bem-vindo, Francisco. Oi, Kellen, obrigado. Muito obrigada a você pela presença. Tiago Rodrigues, líder da divisão Robotic Systems da Solinfitec. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, Kellen, desculpa. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Maurício Nicoselli, consultor em agricultura digital. Seja muito bem-vindo. Kellen, muito obrigado e vamos falar de agricultura digital. Exatamente. Eu gostaria de comunicá-los que a nossa audiência enviou várias perguntas e para a gente começar, eu vou pedir licença para vocês para a gente apresentar a primeira pergunta, a primeira que vai dar início às nossas discussões, tá bem? Vamos então à pergunta da nossa audiência que entra na tela agora. Vamos ver de quem é a pergunta. Ela é do Fred Frantzen. O Fred Frantzen, ele pergunta: como está atualmente o acesso às tecnologias do agro? Vamos então voltar para os nossos convidados e saber de vocês. Como é que está o acesso a essas tecnologias do agro, Francisco? Kelly, a verdade é que está cada vez mais democrático, tá? E esse é um aspecto normal da tecnologia. Quando ela chega no mercado, normalmente ela fica restrita a um pequeno grupo, né? É cara, é pouco acessível, e com o decorrer, essas tecnologias como computação na nuvem, mobile, conectividade, vão ficando cada vez mais disponíveis. E disponíveis significa baratas, né, acessíveis financeiramente, disponíveis em termos de infraestrutura e com uma usabilidade muito mais fácil, preparada para ser usada por qualquer um, né? Então, em termos de acesso, eu digo que tanto na pecuária quanto na agricultura, tanto no digital quanto na biotecnologia, as tecnologias são cada vez mais acessíveis no agro. Interessante. Você concorda, Tiago? Há diferentes patamares e níveis de acesso ou você acha que, de fato, as tecnologias estão mais acessíveis e para todo mundo, hein? Concordo, assim, a gente sente na pele, assim, a demanda aumentando todo ano aqui da nossa Solinfitec, e o que a gente percebe é que não é mais um custo ou apenas para ter uma qualidade melhor na operação, virou realmente um investimento necessário para aquele produtor conseguir ter competitividade no mercado, né? Então a tecnologia, ela faz parte agora do agro como se fosse um novo insumo. Interessante. Olha, mais uma visão otimista em relação ao acesso dessas tecnologias no agro. Vamos então saber de você, Maurício. Você forma pessoas para trabalhar com tecnologia no campo. Você concorda com a visão do Francisco e do Tiago? Concordo, Kelly. Eu acho que com os smartphones, hoje o produtor tendo ali os seus celulares, tem diversas plataformas que ele pode ter acesso. Hoje tem muita coisa também no YouTube que ele pode aprender. Então, eu acredito que muito da tecnologia está no produtor querer aderir à tecnologia e mudar o seu processo produtivo, né? Interessante. Então, a gente tem essa primeira rodada em relação à acessibilidade. A gente vai evoluindo nessa nossa conversa e eu quero já trazer mais uma pergunta para dar uma pimentinha aqui no nosso painel e eu volto com vocês. Vocês estão vendo aí na tela. A pergunta é do Renan Rezende e diz assim: a pecuária está no mesmo patamar de tecnologias que a agricultura? Francisco, acho que na primeira parte da sua resposta anterior você já deu uma pista, né? Você acredita que a agricultura e pecuária estão no mesmo patamar, dado que você enxerga que há uma acessibilidade maior às novas tecnologias hoje no agro?
A verdade é que nesse aspecto a agricultura está muito mais adiantada, tá? Seja em termos de software de gestão, monitoramento de pragas e doenças e outras ferramentas gerais no âmbito digital, a agricultura chegou bem mais cedo, né? Eu uso o exemplo do nosso fundo. A gente vem investindo em agricultura digital desde 2010 e a gente começou a investir em pecuária digital a partir de 2017. Foi quando a gente viu a pecuária estar pronta para começar a adotar tecnologias digitais. Temos visto cada vez mais soluções aparecendo, tanto de contagem de boi, identificação, rastreabilidade, otimização do momento do abate, entre outras soluções em diversas cadeias da proteína, mas a agricultura está uns 7, 8 anos na frente em termos de acesso, disponibilidade e qualidade das tecnologias disponíveis, tá? Interessante. Então, 7 anos depois, vocês começaram a fazer investimentos em startups voltadas para a pecuária na agricultura muito mais cedo. Vou explorar um pouquinho mais desse ponto com você, Francisco, porque você citou alguns exemplos do que a agricultura já vem fazendo e do que a pecuária já vem fazendo. Você investe em empresas de tecnologia no agro, né? Conta pra gente, na sua visão, como essas empresas de agricultura estão atuando e como as de pecuária estão atuando quando a gente fala de tecnologia. Você deu uma pista, eu gostaria que você aprofundasse a sua resposta. Claro, eu acho que o âmbito, né, pegando de soluções e modelos ofertados, nos dois lados é bem amplo, né? Então, na pecuária, a gente está vendo tecnologia no âmbito de biotech para reprodução, para nutrição na área de probióticos e prebióticos e várias outras, né? Mas falando no âmbito digital, eu sempre uso, talvez como ponto de partida, né, o kick-off, as ferramentas de gestão, né? Para você promover uma revolução de gestão, seja na agricultura ou na pecuária, você precisa de ferramenta. E aí entra o famoso software de gestão. Eu pego o momento D, talvez, o software de gestão da agricultura, pensando em 2011, 12, 13, e óbvio, dentro da agricultura também não é homogêneo, né? Você tem cultivos como a sucro energético, grãos, que estão muito mais na frente. Então, dentro da agricultura também é disperso. Mas olhando, eu digo que as ferramentas de solução digital para gestão na agricultura estão 6, 7 anos. O que são essas ferramentas digital de gestão? São ferramentas que permitem que o produtor consiga monitorar e tomar decisões efetivas em tempo real. Então, ele consegue saber o que está acontecendo, olhar isso no dashboard de tecnologia e, consequentemente, reagir com muito mais velocidade. E no final da safra, obviamente, olhar no detalhe onde ele ganhou e onde ele perdeu e quanto que ele ganhou ou perdeu, né? Consequentemente, conseguindo tomar decisões de gestão cada vez mais informadas. E nesse aspecto, a gente vê a gestão da agricultura em termos de ferramentas disponíveis 6 a 7 anos na frente. Olha, que interessante. A gente vai voltar a explorar esse ponto porque ele está muito conectado com a nossa primeira rodada sobre acessibilidade e agora sobre os tipos de ferramentas mais usadas, né, mais observadas aqui na visão do Francisco, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Eu gostaria de saber, na sua opinião, Tiago, você vê agricultura e pecuária no mesmo patamar na implementação de tecnologias, de novas tendências aí do agro digital, por exemplo, ou vê uma diferença? Qual diferença, se você ver alguma? Eu concordo com o Francisco, acho que existe sim um gap aí de anos de busca, só que eu correlaciono um pouco com a infraestrutura para ter isso numa fazenda, né? Quando nós começamos em 2007, nós focamos em cana, no estado de São Paulo, onde já existia uma cobertura, por exemplo, GPRS 3G. E a gente sabe que o Mato Grosso, outras regiões que são fortes em pecuárias, têm uma infraestrutura um pouco inferior ao estado de São Paulo. Então, acho que conforme isso vai avançando, e nós temos vários clientes que têm tanto a lavoura quanto também a pecuária, a demanda começa a aparecer. Assim, nós temos alguns clientes que pedem para monitorar o pasto, seja índice de NDVI, né, saúde daquele pasto, clientes que pedem para que monitore o caminhão que faz o abastecimento daquele coxo. Então, assim, existe sim a demanda, só que eu acho que está um pouco deslocada, né? Realmente tem muito mais produtos aí para as culturas que teve mais infraestrutura no começo. Interessante. Você falou em monitoramento, Francisco também falou em gestão de dados. A gente está observando essa palavra de uma forma mais marcada nessa primeira rodada e eu vou trabalhar esse ponto aqui conosco para a nossa audiência, porque esse monitoramento que você disse que acontece tanto na agricultura quanto na pecuária, ele está no mesmo patamar em termos de profundidade dos dados, em usabilidade, ou seja, você captura o dado, o agricultor ou pecuarista, e ele consegue transformar isso em conhecimento palpável para melhorar as atividades dele ou a rentabilidade dele, na sua opinião, Tiago? Eu acredito que não.
Sim, eu acho que grãos, principalmente, olha muito para a questão agronômica, né? Aumentar a produtividade por hectare, é uma briga constante ali para melhorar a rentabilidade do produtor. Cana-de-açúcar foi muito rápida em redução de custo, né? Assim, é uma empresa de logística, basicamente uma usina, então eles avançaram muito com controle, custo e gestão. A pecuária, eu acredito que olhou mais para a nutrição, mais para o animal, e agora começa a olhar para essas outras etapas que também compõem o processo produtivo deles, né? Interessante ver o diferente grau de desenvolvimento e de resposta no tempo de cada cultura também. Muito obrigada. Maurício, como é para você? A nossa audiência gostaria também de conhecer um pouquinho mais de detalhes da sua atuação. Você atua prioritariamente em Mato Grosso e você ajuda nesse processo de, vou usar um termo e você me corrige se não for esse, de alfabetização para o uso dessas tecnologias, para a implementação dessas tecnologias. O que você tem acompanhado é uma diferença do quanto a agricultura está implementando e do quanto a pecuária está implementando? Perfeito, Kelly. Eu concordo muito com o Francisco e com o Thiago, porque assim, há 5 anos eu ensino grandes fazendas a trabalhar com tecnologia, né? Então eu tenho 5 grandes clientes e eu tenho um dos clientes que ele é pecuarista. E por morar aqui no norte do Mato Grosso, eu conheço muito pecuarista, muito fazenda, né? E vejo que a cabeça desses agricultores é um pouco diferente. O pecuarista, ele demorou um pouco mais, eu estou vendo que os filhos deles estão usando mais novas plataformas, e o agricultor que já planta os grãos há algum tempo já usa muito mais. Então eu vejo que a gente melhorou muito, né, em relação ao que era, mas ainda tem um longo caminho para isso. E às vezes tem uma certa resistência de coisas novas nessas fazendas aqui do norte de Mato Grosso, que tem muita pecuária, no caso. Mas está mudando, graças a Deus está mudando. E Kelly, só pegando um gancho nesse ponto, tem 2 tendências que a gente está vendo acelerar a adoção tecnológica na pecuária e estão surpreendendo. Pegando o gancho dele agora, é a explosão da integração lavoura, pecuária e floresta, né? Onde o produtor muitas vezes está usando esse novo processo e ele já tem um nível de gestão na agricultura e aí ele vai e acaba aplicando ou exigindo também o mesmo nível de gestão na pecuária. A outra pressão é a questão climática, né? Começou a colocar muita pressão em cima, né, da nossa pecuária. Consequentemente, o pecuarista começa a querer mais tecnologia para mostrar que ele é sustentável e rebater muitas das críticas e rastreabilidade, tá? Então são 2 tendências que a gente está vendo equiparar, talvez, nos próximos anos, o nível das 2 atividades agrícolas em termos de adoção tecnológica. Excelente ponto, Francisco. Muito obrigada por trazer esse elemento, porque justamente eu gostaria de avançar nesse ponto com o Maurício, com o Thiago. Maurício, como você falou por último, eu vou pegar um gancho na sua parte, você falou sobre resistência para a adoção de novas tecnologias, mas eu lembro que há pouco a gente falou de que elas estavam acessíveis. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de explorar com você. O fato da tecnologia estar acessível pode estar vinculado, por exemplo, a melhor conectividade, pode estar vinculado a preços mais compatíveis com o bolso de diferentes agricultores, pode ser que eles estejam fazendo algum tipo de agrupamento em cooperativas para acessar as tecnologias. Ainda que essas tecnologias estejam acessíveis, você disse que há resistência. Eu gostaria de entender um pouquinho mais dessa resistência para a adoção de novas tecnologias e ligada a que tipo de tecnologia você observa a resistência. Bacana. Eu vejo que hoje o produtor, pelo menos até falando dos meus clientes, eles são muito acessados por empresas. A gente tem um universo aí, no último levantamento, de mais de 1.600 agtechs. Então tem muita solução e às vezes até insiste muito para esse produtor usar isso. E às vezes é um produto ou um serviço muito bom, mas que ele não quer pela questão de ficar insistindo um pouco nisso. Então eu vejo um pouco desse lado. E um pouco do agricultor que ele conduziu o negócio dele há 20 anos daquela maneira, ele fala, dá certo assim, e continua. Mas assim, eu vejo um pouco por isso. A minha facilidade hoje é que os meus clientes são também da minha idade, assim, então é uma geração mais nova, que gosta mais disso, então ele está nessa sucessão familiar, então facilita muito eu levar coisa nova para esse agricultor, porque ele está bem aberto à tecnologia. Então, são pessoas também que viajam pelo mundo, visitam todas as feiras, então estão ligados em tudo. E isso é muito bom. Mas, como eu falei, a resistência está na questão de muita oferta e um pouco na questão de não querer mudar e alguns processos está meio cômodo, vamos dizer assim, sabe?
Interessante. Maurício trouxe um ponto, e eu lembro muito bem de uma pesquisa da McKinsey que avaliou a cabeça do agricultor em pelo menos 7 dimensões. Eles fizeram esta pesquisa e também mapearam o rejuvenescimento do agricultor brasileiro. Ponto que o Maurício agora abordou, né? Ele tem percebido que a diferença de idade no tomador de decisão pode deixar este agricultor tomador de decisão mais interessado na adoção de novas tecnologias ou mais resistente. Tiago, conta pra gente como é a sua experiência em relação à adoção de tecnologias, a resistência para a adoção de tecnologias e onde essa resistência acontece. Na sua experiência, está ligado ao fator idade, como foi mencionado pelo Maurício? Também, mas acho que assim, o principal é que, igual o Maurício disse, né, há mais de 1.600 agtechs e todas com um discurso muito parecido, né, inteligência artificial, machine learning. Só que quando a gente olha essas 1.600, a maioria delas estão em São Paulo, ali na Faria Lima. Quando a gente vai para Cuiabá, a gente encontra 100, 150 startups, e no campo mesmo, né, do lado do produtor, a gente encontra uma quantidade bem menor. Então, o que a gente percebe que a resistência, muitas vezes, é o que eu estou investindo, eu vou ter um retorno? Assim, eles precisam ter um suporte de qualquer startup ou de qualquer empresa que vai prestar um serviço. Quando eu comecei a vertical de grãos na Solinftec, eu me mudei a Nova Mutum, destravou algumas vendas, porque enquanto eu falava que eu pegava um avião, retornava para São Paulo e voltava depois de 2 semanas, eles ficavam com muito receio de não ser bem atendidos, né? Como é que faz para uma fazenda no meio do Mato Grosso, com pouco acesso à conectividade, suportar uma tecnologia dessa? Então, essa presença das startups e das agtechs próximos ao produtor, na minha opinião, é o que vem mudando essa resistência, tá? A resistência é mais assim, eu vou ser atendido ou não? Interessante, se eu vou ser atendido, se eu tenho uma garantia de efetividade desse produto que eu estou comprando, e essa oratória muito parecida, né? Você falou de um discurso igual. Aí eu vou voltar para você, Francisco. Você investe nas startups, está ouvindo aqui a voz também de gente que está ali no campo dizendo, são várias startups, mas elas estão concentradas no Sudeste. Quando a gente vai entrando um pouquinho mais adentro no Brasil, você vai vendo uma diminuição do número dessas empresas. Só que na hora que chega no agricultor, o discurso é muito parecido, nos disse o Tiago. E aí eu conheço muitos agricultores que têm medo de cair no canto da sereia. Estão prometendo que essa tecnologia vai trazer tudo isso, mas no final das contas eu não vi nada. Como é para você, investidor? Você já ouviu alguma coisa nesse sentido que eu estou dizendo? Já, e eu acho que tem um pouco aqui que é ainda um desconhecimento, mas esse desconhecimento está acabando muito rápido, de como funciona o modelo das startups, né? Um dos motivos que as startups têm um modelo de gestão tão vencedor, e quando eu digo vencedor, eu digo lá fora, né? Elas venceram a maioria das batalhas tecnológicas, né? É porque elas são mais audaciosas. Então, no momento que elas são mais audaciosas, elas correm mais risco, fazem mais apostas e sim, morrem com muito mais frequência. A taxa de mortalidade de startup é alta num patamar que qualquer diretor de novos negócios de uma grande empresa que tivesse tantos fracassos ia ser demitido. As empresas grandes não estão acostumadas com esse nível de fracasso, né? Então, o que isso significa nesse novo modelo de inovação patrocinado pelas startups, onde você faz apostas muito audaciosas num ambiente de muita tecnologia e inovação de modelo de negócio? O produtor, o cliente, tem que testar várias, para poder ser o que adota as tecnologias cedo, né? Seja em monitoramento de pragas, seja em gestão. Então, hoje eu vejo a maioria concentrada no Sudeste, mas se você pega nos Estados Unidos, a maioria está concentrada na Califórnia também, que é onde está o talento, né? As startups são criadas pelo talento técnico, ciência da computação, hardware, engenheiros agrônomos, e hoje tem uma concentração do capital humano e do capital financeiro no Sudeste. Mas eu vejo essas companhias conseguindo lançar produtos e conquistar mercado cada vez mais no Centro-Oeste. Interessante, aí você falou, tem que testar. Como é que funciona na prática? Aí a nossa audiência está assistindo toda essa conversa e ele fica pensando, eu tenho interesse em investir numa tecnologia nova. Estou falando aqui, eventualmente, com uma cabeça de um agricultor. Por qual tecnologia eu começo? E será que uma dessas empresas vai me oferecer um período de teste para eu ver se isso efetivamente funciona? Vou passar essa pergunta para você, Tiago. Existe isto? Existe, sim, e até foi a forma que nós adotamos no começo para conquistar os principais influenciadores, né? Então, a estratégia da Solinftec comercial no início foi, eu vou entrar como produtor, como um parceiro dele, eu vou desenvolver soluções de dentro da porteira para fora, não no caminho contrário, e vou garantir que ele consiga utilizar essa ferramenta
com a minha presença ou sem ela. E durante esse período a gente costuma mensurar quais são os retornos, né? Então, o produtor está muito assim, acostumado a olhar para a viabilidade. Tá, eu vou investir R$10 por hectare, mas quanto isso vai me retornar? Se o retorno não existir, dificilmente ele investe. E aí você pode ficar um período grande de POC ali dentro, tentando sair, né? Quando ele realmente vê que tem um retorno, uma viabilidade, aí a adoção é muito rápida. Assim, nós temos grupos grandes, de mais de 400 mil hectares, que fez um piloto de 3 meses, a partir dos 3 meses, quando viu a viabilidade, adotou para todo o grupo. E é super importante fazer essa prova e essa mensuração em conjunto com o produtor. Desculpe, Tiago, havia perdido a sua voz. Você falou em viabilidade econômica como um dos gatilhos importantes para a adoção da tecnologia, da nova, da inovação e etc. A minha dúvida e curiosidade ficou, que tecnologia foi essa que um grande cliente testou por 3 meses e depois adotou para uma área significativa? Basicamente, o monitoramento e apontamento de todos os equipamentos agrícolas, seja pulverizadores, tratores, colhedoras, e tudo isso integrado com o clima, né, que é as nossas estações meteorológicas, que desdobram depois numa integração com o RP, para que ele tenha um controle melhor do custo, né, e apuração dos custos de por talhão e por equipamento. Interessante, é o monitoramento no detalhe. Obrigada, Tiago. Maurício, diga pra gente o que você está achando dessa conversa toda aqui. Na sua realidade é um pouco diferente? O agricultor, ele está disposto a testar? Ele precisa ter a viabilidade econômica evidenciada em um curto espaço de tempo ou não? Dependendo da cabeça do agricultor, ele até aguenta observar um pouco mais para entender se ele vai ou não fazer algum investimento naquela tecnologia. Perfeito, é bem semelhante. Hoje eu atendo grupos médios e grandes assim, e a gente se espelha no que os grandes grupos maiores estão fazendo para levar isso para o agricultor intermediário. Eu vejo que hoje a grande entrada no agricultor é testar durante um período gratuito para ele ver a viabilidade para até então aderir à tecnologia. É legal até destacar uma iniciativa do AgriHub, que no site do AgriHub tem um painel onde você pode fazer uma avaliação da startup que você... Não avaliação, desculpa. É uma checagem da startup que você precisa. Então você pode colocar lá, eu quero uma startup de monitoramento de praga. Ele faz um buscar, ele procura, ele faz um review também, tem vídeos no YouTube. Então é uma iniciativa gratuita que está lá no site do AgriHub, que é uma iniciativa da FAMATO, que também acho que vai ajudar muito o produtor rural a democratizar, a ter esse acesso. E até uma outra dica é a Embrapa Informática, que faz muita coisa gratuita e muita gente não sabe. Então é legal que tem alguns aplicativos ali que melhoram a vida do pequeno e médio agricultor. Então, assim, é legal que hoje a agricultura digital ela é totalmente democrática para o pequeno, médio, para o grande agricultor. Então, acho que é um pouco que eu também queria destacar nessa parte. Que legal, você está dizendo que é acessível, mais uma vez, né? Que hoje a gente tem diferentes tipos de tecnologias que podem ser adotadas. Agora, Maurício, você que trabalha ali com o agricultor, se ele é uma pessoa que não é muito ligado à adoção de tecnologias, mas está ouvindo essa conversa aqui na Jovem Pan, está ouvindo entre os vizinhos, está ouvindo nos eventos que ele vai e ele está dizendo, eu preciso fazer alguma coisa para fazer parte deste novo movimento, de um novo agro. A primeira recomendação que você dá para o seu cliente e para o nosso telespectador é, comece por aqui. Esse aqui é onde? Perfeito. É legal falar um pouco disso, porque eu vejo que a distribuição, que a revenda vai ser um grande parceiro para também ajudar na digitalização dos produtores. Mas hoje, se eu tiver que falar, vamos começar, eu vejo pelo software de gestão, por ele ter os dados ali numa gestão, não só no Excel ou só num papel, como tem muito num caderno, mas tem isso num software de gestão. Tem até software gratuito, acho que é o primeiro passo. E depois eu sempre gosto de falar, tirar os dados das máquinas. Ali tem muita coisa que vai mostrar operacional, como tá. Mesmo se seja uma máquina pequena, a grande maioria das máquinas mais novas já gera um dado. E tem muitas plataformas que vão poder fazer isso também. E um terceiro só é um drone. Também acho que o agricultor, quando ele começa a voar a lavoura dele de uma outra perspectiva, esses 3 pilares, assim, vão levar um bom resultado para ele, assim, a gente vai poder ver muita coisa e depois disso aí tem outras coisas a mais aí. Deixa eu ver se eu capturei aqui para a gente fazer um checklist para nossa audiência. Primeiro, então, você recomendaria começar por software de gestão de dados para ter conhecimento sobre a performance da propriedade ali no detalhe. Na sequência, extrair os dados das máquinas para poder manejar também essas informações e, por fim, investir em drones. Essa é a sua lista?
Perfeito. Eu acho que isso hoje é democrático, é fácil de fazer, vamos dizer assim, de certa maneira, e é acessível para os produtores ali, um agricultor que tem um pulverizador, uma colheitadeira, um trator, até grandes grupos ainda. Então, acho que esse é o caminho para começar nesse processo aí. Francisco, volto para você. Você que eu vi aqui que tem alguns milhões aí na sua empresa para investir em novas startups, ou seja, está monitorando, está olhando, está sempre tentando entender quais são os novos movimentos. A gente vai tratar dessas novas tendências, assim como com o Thiago e o Maurício a seguir. Mas neste momento eu gostaria de saber se a sua lista dos 3 itens essenciais para investimento em tecnologia são diferentes das do Maurício, se você fosse conversar com alguém que já adota tecnologia. A gente não está falando com quem não adota. O Maurício já falou com eles. Agora você está falando com quem já tem gestão de dados, já tem drones nas propriedades e já está capturando os dados dos tratores. E ele quer saber o que você indica para ele fazer, qual é o olhar, para onde ele tem que mirar. Então, complementando aqui o ponto do Maurício, e a gente já investiu nas 3 categorias que o Maurício citou, então eu concordo plenamente que são dores muito relevantes dentro da porteira, que hoje em dia existem soluções muito acessíveis para resolver. Em termos de oportunidades que a gente recomenda o produtor olhar hoje, coisas que são dores do dia a dia, que ele consegue mitigar e acessar e realmente reduzir custo, uma são as fintechs do agro, tá? Que a gente está olhando com calma. Então, já temos vários investimentos nessa cadeia e é uma forma que ele consegue obter um crédito para custeio, cada vez mais barato, tomando menos tempo e buscando muito mais oportunidades e muito mais opções, sem ter que sair da fazenda, 100% digital. Essa é uma. Outra oportunidade que a gente tem olhado, que também, na nossa visão, é uma tendência avassaladora no campo, é a migração da distribuição offline para o e-commerce marketplace, tá? Então, desde iniciativas consolidadas como a Orbi e a da Bayer, até iniciativas como a Agrofy, independente, né? Então, a gente tem visto muito essas tendências. E talvez a terceira, e essa é uma que eu acho que já faz alguns anos que está crescendo muito, a adoção está bombando, é a adoção de biológicos, tá? Então, cada vez como um complemento adicional aos defensivos químicos, aos fertilizantes químicos, para ajudar a potencializar a saúde do solo, saúde da planta, potencializar crescimento e potencializar a redução de custo, tá? Acho que essas 3 vertentes são coisas que a gente está olhando e investindo bastante, além das que o Maurício citou. Excelente, gente. Vejam como a gente está evoluindo nessa conversa. Então, nós partimos agora para os agricultores que já são adotantes de tecnologias e que estão vislumbrando um futuro para inovar ainda mais, ser mais eficientes. E o Francisco trouxe fintechs do agro, e-commerce, ou seja, essas compras online de insumos ou esses canais de distribuição, e o insumo biológico, que está muito em alta, especialmente neste momento desafiador na cadeia de insumos, com alta para fertilizantes, alta para defensivos. Então são os mercados alternativos também, assim ditos, que se destacam. Obrigada, Francisco. Thiago, agora é com você. Você amarra para a gente todas essas informações e diz como faz para eleger, depois que você já tem um agricultor que adota a tecnologia, como ele elege o que priorizar, porque nem todos vão poder investir nesses 3 pontos ao mesmo tempo. Normalmente o que a gente acompanha com os produtores clientes é que eles investem onde a dor é maior, né? Então, normalmente o produtor ele tem alguma deficiência, seja operacional, ou seja no controle da parte agrícola. A gente precisa lembrar que, assim como o Francisco, né, o produtor é um investidor. Ele investe todos os anos ali X mil reais por hectare. A maior parte desses X mil reais passa pelo manejo, onde o nível de controle é o menor possível, né? As máquinas estão a campo, você tem um time grande de operadores. Então, eu acho que o primeiro passo, concordo muito com o Maurício, é monitorar. Assim, como eu estou, assim, como é que eu estou em relação aos custos, eu estou aderente ou não, o que eu planejei está sendo executado, e a partir daquele monitoramento você vai começar a identificar quais são os principais gaps da sua operação e startar. Um resumo do que nós vimos, depois do cliente monitorar e entender bem, é atacar principalmente o monitoramento da lavoura. Mas não da forma convencional, né, com um mipeiro, ir na campo, coletando amostra, assim, tentando levar isso para uma escala maior, seja através de drones ou de robótica, assim, precisa avançar com o monitoramento, porque essa informação que hoje é de baixa qualidade, são poucos pontos amostrados num talhão, ela gera uma recomendação agronômica, né, e isso vai quantidade de produto, quantidade de horas máquinas, quantidade de diesel, né, vai uma componente grande do custo dele para realizar aquela tarefa. Então, melhorar essa tarefa eu acho que é o principal desafio hoje para um produtor. Eu investiria por aí.
Excelente. Sabe que a gente observa muito ao conversar com agricultores que assim que há um monitoramento, você verifica os dados, aprimora, né, a sua parte financeira e essa sustentabilidade econômica, ou seja, quando o recurso sobra, ele imediatamente é reinvestido, como você apontou, com máquinas, com insumos e também com equipamentos de grande performance, porque de fato o olhar do agricultor é um olhar para evoluir sempre, né? Pergunto para você, Tiago, a gente ouviu aqui o Francisco dizer sobre usar estes dados, ter uma mentalidade também positiva, uma mentalidade de avanço. A minha pergunta para você é: o que fica no passado, que não faz mais parte do agro novo, do novo agro, e se você acha que estamos preparados enquanto comunidade agro para ler estes dados e transformá-los em conhecimento, a informação virando conhecimento para ter uma mudança efetiva nas rotinas do setor. Bom, o que eu acho que fica no passado é a primeira coleta de dados de forma manual. Assim, acho que ela já se mostrou ineficaz em vários aspectos. A gente conhece o problema que isso traz, né, e a decisão que é tomada em cima dela, quanto erro pode ter. E segundo é o offline, assim, porque também para o produtor não adianta muita informação, sendo que o problema já aconteceu na lavoura, né? Então, ele precisa de algo que seja preventivo ali, aquele problema. Então, a gente aposta muito em pegar o que já existe e modernizar, trazendo mais dados, mas não só o dado em si, trazendo uma decisão, uma informação, uma tomada de decisão no momento que realmente precisa acontecer. O que a gente escuta muito dos produtores quando começa o treinamento e a implantação de um projeto, né, fala, eu tenho 10 plataformas aqui, eu tenho que parar e olhar para 10 televisões ao mesmo tempo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que ir para a lavoura, eu tenho que acompanhar a lavoura. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes o banco de dados acaba virando um bando de dados, e o produtor acaba tendo dificuldade de extrair alguma informação dali. O que a gente aposta muito é, cada vez mais com algoritmos de inteligência, ajudar o produtor a tomar a decisão na hora que ela realmente vai ser assertiva. Estou adorando essa conversa e aí fica para você, Maurício, como é que a gente comunica isso para a comunidade agro, que está um pouco mais reservada ainda em relação a esse vocabulário também, né? Eles estão falando em algoritmos, dados na nuvem, ferramentas poderosas que ajudam a tomar as melhores decisões. Não estou criticando, viu, meninos? Eu só estou dizendo que o agricultor mais desconfiado, ele diz, se eu não entendo como funciona, tenho dúvidas de que isso vai ser efetivo na minha lavoura. Como é que faz? É um excelente desafio, porque eu até fazer uma ponderação. No Brasil hoje a gente tem mais de 331 faculdades de agronomia e poucas faculdades de agronomia têm um curso específico de agricultura de precisão, digital ou uma matéria na grade. Então eu acho que muito da comunicação tem que ir para a universidade, mudar isso. Temos cursos da FATEC, tem coisa boa no mercado também, mas eu acho que tem vários agrônomos formados que não têm isso na sua grade. Então eu acho que é um jeito de cada vez mais estar presente na universidade para ir para o campo. Uma coisa boa que eu gosto de chamar a atenção tem muita coisa gratuita no YouTube. Eu sou um usuário assíduo de YouTube, de assistir vídeos e consumir conteúdo útil, né? Então tem muita coisa que se o agricultor quiser, ele pode ir lá também visualizar, né? Como eu já havia dito. Mas assim, acho que tanto o Thiago como o Francisco ponderaram bem todos os pontos. Sair do manual para a gente ir para o digital. E tem muita coisa boa acontecendo e está muito rápido, né? Então esse é o grande desafio de todos nós, né? Francisco, você queria fazer um ponto? Você levantou a mão? Não? Legal. Então, gente, achei assim fantástico para essa primeira rodada. Eu vou pedir para vocês esperarem aqui, porque a gente vai fazer uma pausa e a gente vai voltar com a nossa audiência trazendo o que vocês têm de novidade para robótica, para metaverso, para criptomoeda, para blockchain e para todo esse novo idioma que vai fazer parte do agro do futuro. Eu volto com vocês daqui a pouquinho, fiquem por aí. E abrimos essa terceira rodada para convidar já os nossos painelistas para estarem conosco mais uma vez, o Francisco, o Tiago, o Maurício. E a gente tem perguntas da audiência, vamos conhecer, olha só. Vamos ver na tela então a pergunta da Camila. A Camila quer saber, vamos ver, quais são as novas tecnologias no agro e como o metaverso vai influenciar o setor. Camila Lander, muito obrigada pela pergunta. Francisco, responde pra gente.
Oi, Camila, super obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. Então, o metaverso deixa a gente muito empolgado no agro, tá? É importante entender que o metaverso, ele é a próxima etapa da digitalização, quando você começa a falar de experiências virtuais e completamente digitais, né? Então, pensando como a gente vai ver isso no agro, e várias coisas já estão acontecendo, primeiro, são mundos virtuais que você pode fazer todo o seu planejamento de maquinário, para poder simular a melhor distribuição de maquinário, otimização no uso do diesel, como que você deve distribuir esse maquinário baseado em compactação de solo e outras ferramentas. Isso é um exemplo, mas você também vai poder frequentar os seus provedores de crédito nesses mundos digitais, vai poder frequentar suas lojas de insumos e fazer as compras nesses mundos digitais. Então o metaverso já está chegando forte no agro, que nem ele está chegando em outras cadeias, né? Simulação, computação na nuvem, imagem 3D, são todas as tecnologias que juntam, formam o metaverso. E com uma muito importante, para você transacionar no metaverso, você precisa de moedas digitais, as criptos, né? Que também já estão chegando com muita força no agro. Então a gente vê tudo que foi comentado pelo Maurício, pelo Thiago e por mim aqui no último bloco, fintech, e-commerce, soluções digitais para gestão, tudo isso juntos criam um novo mundo digital ultra empoderado, que é o que a gente conhece como metaverso, que já existe em outras cadeias e está chegando com muita força agora no agro. Recentemente, a Solinfitec anunciou o lançamento de um robô autônomo baseado em inteligência artificial que identifica insetos e plantas daninhas. Você está vendo aí na tela, né? A gente está curioso para saber como esse robô aí vai funcionar nas lavouras, como ele vai identificar esses insetos, essas plantas daninhas, quanto tempo para a gente já usar isso em larga escala no Brasil? Pergunta que eu faço para você, Thiago, conta para a gente. Legal. Bom, o nosso robô, o Solix, ele tem o propósito, como eu disse no primeiro bloco, né, de automatizar a coleta de dado. Hoje um grande problema é a coleta de dado de pragas e doenças e também ervas daninhas no campo, né? São poucas amostras, muitas vezes essa informação ela é escrita ou é digitalizada, porém pode ser mal interpretada tanto no tamanho da praga, no tamanho da daninha, que tudo isso muda no final a recomendação do manejo, né? Mas o principal problema é que é um trabalho a céu aberto, feito por uma pessoa que pode errar, e a quantidade de amostras, por exemplo, num talhão de 200 hectares, são em média 250 plantas amostradas, né? O que nós estamos mudando é saindo desse uso de média com a baixa amostragem e passando a olhar para 14 milhões de plantas e planta a planta individualmente, né? E olhando se tem praga, não tem, se há dano, não tem, se há daninho ou não. Todos os principais aspectos que uma pessoa consegue observar e transmitindo isso em forma de mapa e imagens para que o agrônomo e o time técnico da fazenda consiga fazer um manejo mais assertivo. O que nós estamos trazendo é, ao invés de ter um manejo com um talhão de 200 hectares, são 2.000 talhões de 0 hectare, onde cada parte tem uma infestação diferente, um comportamento diferente, e eu vou proporcionar um manejo diferente para cada parte desse talhão. Interessante. Isso já está disponível comercialmente aqui no Brasil? Nós vamos lançar comercialmente a pré-venda na AgriShow. Eu já estou com esse robô operando tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Aqui no Brasil nós estamos numa grande fazenda do Grupo Amage, que é Itamaraty, 55 mil hectares, num talhão em POC, lá com... Eles são grandes parceiros nossos, o Ricardo, o Moreira, eles sempre ajudaram a gente a desenvolver as soluções. Então nós estamos lá, rodando essa safra do algodão, desenvolvendo junto com o produtor os principais entregáveis, que também não adianta eu mandar 14 milhões de fotos para o produtor e querer que ele clique em cada uma delas para tomar uma decisão, né? Eu preciso transformar esse dado novamente numa informação, e a gente vai lançar na AgriShow com entrega para setembro para a safra do soja. Que bacana, parabéns pelo lançamento. E aí eu pergunto para você, Maurício, lá nas colocações iniciais do Francisco, agora aqui num exemplo prático do Thiago, e eu fiz essa provocação porque a gente, como jornalista, a gente quer incluir as pessoas nessa conversa, né? E eu fico um pouco me perguntando, será que está todo mundo conseguindo transitar nesse vocabulário? Metaverso, criptomoeda, startup, agri-hub, hub de inovação. Como que é, na sua percepção, tudo isso? E sim, quais são as novas tecnologias do agro? Se o metaverso vem aí, pergunta da Camila. O glossário é bem extenso de palavras, acho que a gente demora bastante, eu pelo menos que trabalho com isso, demorei bastante para entender, mas cada vez mais vai ser o assunto do momento. Então, do metaverso, eu vejo muito, complementando o que o Francisco falou, vai ser usado para treinamentos.
Então, acredito que você colocar um óculos e você tá numa situação de uma oficina com um trator, onde você pode fazer um treinamento, eu acho que isso vai facilitar muito também, levar treinamentos de uma regional para outra. A gente já pensa também, muito foi falado no metaverso para reuniões online, algo nessa linha, então eu já vejo que vai ser algo muito corriqueiro para os próximos anos. E um ponto muito legal que está acontecendo na agricultura é a tokenização de ativos. Então, já existe uma empresa da Argentina que criou um token da soja. E aí, quando isso estiver rodando, muda todo o sistema financeiro. Na verdade, já está rodando, mas assim, porque você comercializa esse ativo 24 horas durante 7 dias por semana. Então, assim, o mundo vai mudar de uma maneira muito incrível nos próximos 5 anos. Eu acho que com a tokenização, com o metaverso, e a gente não precisa ser especialista, mas a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo em relação a isso, né? Porque muda tudo, muda a agricultura, muda o sistema financeiro, muda o modelo de educação e muito mais, assim, sabe? Muito bem. E aí eu volto para você, Francisco. Como faz para incluir os agricultores, os investidores, todo mundo nessa conversa? Por onde você começa? Afinal de contas, vocês 3 aqui estão num patamar bastante diferenciado, né? Tem muito conhecimento. Como faz para incluir as pessoas nas conversas de digitalização, de novo agro, de tendências para o nosso negócio? Kellen, eu acho que é uma das coisas que mais une as gerações, né? Quando a gente pega o avô, o filho e o neto na fazenda, o tema que mais integra e que mais une é falar de tecnologia, né? Porque tecnologia talvez seja algo mais futurístico para o mais novo, mas para o mais velho é produtividade. Então, a questão é não ficar preso nos termos técnicos da tecnologia, é falar de produtividade e resultado prático, tá? O mundo hoje está vivendo um período muito interessante. A gente encavalou 4 grandes revoluções tecnológicas: a computação na nuvem, a mobilidade, as tecnologias social, né, Facebook, etc. E essa quarta, que a turma aqui já está comentando, a gente vê que 1 ou 2 anos atrás era muito desconhecida, que é cripto, né? São 4 grandes transformações tecnológicas que a primeira nem acabou de exaurir, né, nem terminou de exaurir todos os seus impactos, e já tem uma quarta agora entrando com toda a força. Então, os termos técnicos são complicados, não precisam ser disseminados para o público em comum. O que precisa ser disseminado, o que tem que ser construído, o que a gente está vendo essa nova geração de startups produzindo e construindo é de transformar essas tecnologias em soluções de produtividade para o dia a dia, muito como o Facebook, o Instagram e várias dessas outras ferramentas acabam tendo muita tecnologia embarcado, mas na ponta eles servem um propósito muito específico e fácil de usar. Então tem uma expressão que a turma usa, que é a usabilidade, ou como lá fora, a experiência de usuário, UX, né? E isso é um dos grandes focos hoje para acelerar essa adoção, e você não precisar entender da tecnologia, entender a produtividade e o ganho que ela traz. Olha que legal, hein? Muito obrigada, Francisco. Tiago, diga pra gente, você acabou não entrando ali na conversa que a Camila nos propôs sobre as novas tecnologias, você entrou trazendo um case, né? Um case já de sucesso de um robô que identifica essas pragas nas lavouras. Agora, diga pra gente como você vê essa revolução ligada a criptomoedas, a este universo do metaverso, a sua visão de conexão disso tudo com o agronegócio. Legal. Bom, assim, imagina para o Maurício, que é um consultor, né, de agricultura digital, se ele conseguisse colocar um óculos, identificar um ponto no talhão onde há uma mancha que pode ser baixa produtividade por compactação, por falta de nitrogênio no solo, por praga, e ele consiga direcionar um equipamento que vai lá, escaneia a planta de cima até embaixo e mostra para ele exatamente o que está acontecendo, e aí depois volta com essa informação, extrapola para ver onde mais tem o mesmo comportamento dentro da fazenda. Assim, a Solintec vai muito na linha de prover esse dado, para que a pessoa que é responsável pelo manejo consiga tomar uma decisão olhando todo, sabe? Eu acho que, até completando um pouco do que o Francisco comentou, assim, dentro de uma fazenda nós temos várias pessoas que têm que ser atendidas, né? O produtor, o dono, né, o proprietário da fazenda, sim, ele tem um discurso mais ali voltado, na minha opinião, para viabilidade, rentabilidade. Mas quando você fala com o operador, ainda existe, em alguns estados, um pouco de analfabetismo. Então você precisa ter uma linguagem super fácil para que ele consiga usar aquela tecnologia. Quando você fala para um agrônomo, ele tem um foco olhando para a planta, né? É vida. Quando você fala com a oficina, por exemplo, eles têm um olhar para diesel, mecanização, disponibilidade mecânica. Então é importante
que independente da tecnologia que está na fazenda, é que ela consiga conversar de forma simples com todos os usuários que estão lá dentro, assim. Eu costumo brincar que quem compra de fato a solução não é o proprietário, é o operador, sabe? Se você conseguir conquistar o operador, com certeza essa tecnologia vai ser comprada pelo cliente. Muito bacana. Diga pra gente, Maurício, quem toma a decisão? Você concorda com o Thiago? Quem toma a decisão muitas vezes é o operador que vai usar essa tecnologia, e como tornar a linguagem simples e acessível para que essas novas tecnologias sejam adotadas. Isso aí, concordo. É um desafio, acho que a gente também treinar cada vez mais. Acho que todos nós fazemos esse trabalho de evangelizar, de levar informação, é o meu trabalho também, mas e também eu acho que, sumarizando muito também, o Francisco falou no começo, é mostrar o real valor. Eu acho que está muito conectado a isso. Então acho que esse é o grande caminho de sucesso mesmo. Bacana, tornar palpável, né? Vamos para mais perguntas da audiência, então fiquem conosco, vai entrar na tela. Vamos ver? A pergunta da Flávia Stekert, e ela diz: o que temos de inovação no setor de fertilizantes? Essa é uma pergunta muito bacana também, assim como as outras, porque ela nos dá a oportunidade aqui no nosso painel. Quero voltar então a falar com vocês sobre isso. A oportunidade da gente entender a inovação além de ferramentas tecnológicas como um equipamento digital, mas pode ser sim a inovação no insumo, em novas práticas, como vocês já citaram lá no início. Diga pra gente o que você está olhando nesse setor, o que você está vendo, Francisco? Então, a gente já estava vendo uma riqueza enorme de oportunidades de novas tecnologias pré essa atual crise Rússia e Ucrânia, que bombou o preço de fertilizantes e colocou esse caso ainda mais em evidência, né? Então, no lado de bioinsumos, muita bioprospecção, buscando novos micro-organismos que conseguem potencializar a capacidade da planta de absorção de nutrientes, né? E além disso, cada vez mais a gente vai vendo uma mescla de saúde de solo com saúde da planta. Então, micro-organismos que fortalecem a capacidade da planta a reagir contra patógenos. E no âmbito digital, a gente vai vendo desde sensor que consegue substituir um laboratório de análise de solo para você poder fazer uma análise rápida no campo e, consequentemente, tomar uma decisão de aplicação de fertilizantes e correção de solo, né? E cada vez mais soluções de computação na nuvem que fazem o cálculo e o processamento de fertilizante de solo. Interessante, muito interessante. Francisco, eu vou voltar a explorar esse ponto com você para a gente entender se essa é uma das estratégias das quais vocês têm mais interesse de investir daqui para diante. Posso fazer essa pergunta rapidinho? Claro. A gente faz e a gente tem investido bastante, tá, nesses últimos anos nessa cadeia, tanto em bioinsumos quanto em computação na nuvem e sensoriamento remoto de solo, tá? E a gente está vendo a evolução dessas cadeias crescendo muito. Então a adoção está crescendo no campo, a qualidade das tecnologias crescendo e cada vez mais capital disponível para essas empresas. Bacana. Diga pra gente, Thiago, você está acompanhando também esse mercado de fertilizantes? Tem pergunta do Vitor Hugo aqui querendo saber se existem também tecnologias para irrigação de gotejo, para depender menos de mão de obra, essa necessidade de diminuir a dependência de mão de obra e novas estratégias para o mercado de fertilizantes estão sendo acompanhadas por você? Nós temos a do Vitor Hugo, vamos colocar na tela então. Tá aqui, desculpa gente, não tinha chamada do Vitor Hugo, tá aqui quais são as tecnologias para irrigação de gotejo e para depender menos de mão de obra. Faço essa pergunta para você, Thiago. Ok. Bom, juntando com o termo do fertilizante, assim, eu acho que o importante é monitorar e monitorar na hora certa e com precisão. Então, esse mesmo robô nosso, ele está passando planta a planta e olhando o crescimento dela, então se ela está crescendo naquela taxa que era esperada, um NDVI isolando ali tudo que é daninha ou terra e olhando apenas para a planta. E também tem um sensor de nitrogênio no solo que vai falar qual é o melhor momento de se aplicar ou não aquele fertilizante, né? Então, acho que quando tem uma crise, seja por guerra ou qualquer outro motivo, o que realmente afeta dentro da fazenda é a rentabilidade do produtor. Assim, ele é sempre o primeiro a sentir o impacto, né? Então, o que a gente olha sempre, como tornar o uso desse insumo mais racional, seja fertilizante, seja água, seja químicos, biológicos, enfim. Como que eu coloco a real quantidade, né? Eu faço um manejo adequado para cada pedaço daquele talhão. Então, para responder na pergunta, nós temos nesse mesmo robô e também nas nossas estações sensores que pegam a umidade do solo em tempo real, transmite isso e transforma numa ação. Olha, tal setor você tem um problema de irrigação, tal setor você precisa
corrigir porque você pode estar perdendo produtividade. A gente pega esses dados que estão totalmente correlacionados, por exemplo, no caso do plantio de soja, a umidade é um fator importantíssimo para definir a data do plantio, né? E o produtor não tem condição de ficar coletando várias amostras ali para decidir aonde, ele precisa plantar rápido, a janela é curta. Então a Solinftec aposta muito nisso, assim, de colocar muitos sensores baratos, espalhar em campo em grande quantidade, para que o produtor consiga ter um monitoramento real e totalmente assertivo do que ele precisa fazer cada momento do dia a dia dele. Muito obrigada. Gente, uma conversa leve, mas ao mesmo tempo profunda e de alto interesse para a audiência agro. Eu gostaria então de pedir a você, Francisco, que fizesse uma breve consideração final. Você tem 1 minutinho. Acho que pegando o gancho do Maurício, o que a gente está vendo hoje para o futuro do produtor e do agrônomo e quem está entrando no mercado de trabalho é uma baita de uma oportunidade, mas também uma ameaça, tá? A gente vai ver um trabalho e uma demanda no agro que vai demandar conhecer cada vez mais tecnologia da informação, cada vez mais qualificação tecnológica, e você vai ter uma renda cada vez maior, mas você vai ter cada vez menos emprego, né? Mas um emprego mais qualificado e técnico. Então o futuro do agro é tecnológico, tanto para quem quer trabalhar quanto para quem quer produzir. Então, acho que a consideração final é essa, não tem como ficar sem experimentar e sem provar novas tecnologias. Tem que testar, tem que usar, tem que estudar e cada vez mais vai ser o resultado final da produtividade. Excelente, muito obrigada, Francisco. Agradeço ao Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures. Muito obrigada pela presença. Tiago, a sua consideração final? Bom, acho que o importante dessa discussão é que fica claro que tecnologia já não é mais algo do futuro, assim, é necessário, é do dia a dia, assim, que você precisa realmente adotar. O que a gente percebe é que o produtor brasileiro ele é muito tecnificado, assim, tanto que a solução desenvolvida aqui no Brasil nossa está sendo exportada para mais de 10 países, né? Assim, eu tenho pessoas nos Estados Unidos utilizando a solução que foi desenvolvida com o produtor brasileiro. O que eu acho é que a gente deve cada vez mais fomentar integrações entre empresas, porque uma das coisas que o produtor sempre diz para a gente é: eu não consigo analisar 2, 3, 4 plataformas, eu preciso que elas se juntem e me entreguem uma informação final onde eu possa de fato tomar uma decisão. Então acho que passa por um caminho também para as startups de começarem a juntar forças e ter uma terceira entrega além das que você já tem hoje no portfólio, combinando os produtos. Muito legal. Tiago Rodrigues, muito obrigada. Líder da divisão Robotic Systems da Solinftec. Agora você, Maurício, a sua consideração final. Kellen, muito obrigado pelo espaço. Acho que o Francisco e o Thiago falam muito bem dos pontos. Eu sou entusiasta na agricultura digital, então, independente eu quero que o agricultor use. Eu acho que é muito incentivar a usar, independente da condição. Ele tem uma condição comercial, um parceiro, mas comece, dê o primeiro passo. Eu acho que até programas como esse incentivam a agricultura a começar a aderir e, às vezes, olhar o que o vizinho está fazendo, dar uma copiada, dar uma melhorada. Mas é isso aí. Muito obrigado aí pelo espaço novamente e parabéns pelo trabalho também. Muito obrigada, agradeço a você, Maurício. Vou aqui só pedir para a produção colocar o Maurício, o nome dele completo, para eu agradecer direitinho aqui, Maurício Nicoselli, agora sim, consultor em agricultura digital. Te agradeço, Maurício, agradeço a você, Francisco, Tiago. Voltem sempre, parabéns pelo belíssimo trabalho. Foi um prazer, uma satisfação ouvi-los. Até a próxima. Para Gado Agro, fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Realização Jovem Pan News.